Esse rapaz aqui nasceu com uma síndrome muito grave. Ele não conseguia engatinhar, ele não conseguia nem manter a cabeça dele firme. Falaram para a mãe dele que ele seria um peso para o resto da vida, que ele não conseguiria fazer nada sozinho e que a vida dele seria muito ruim e muito difícil. Só que a mãe dele, uma mulher de muita fé, continuou ali firme no propósito de criar ele para ser uma pessoa do bem, uma pessoa boa, uma pessoa feliz, que vivesse bem mesmo diante das circunstâncias. E assim eles seguiram. Resumir a história, ele virou fisiculturista. Você acredita em Deus? Se eu tô aqui vivo, conversando com você, é por causa dele. Se eu tô andando hoje, é por causa de Deus. Foi a fé que minha mãe teve nele, que eu tô aqui, em pé, estudando e molhando a camisa. O que te motiva? A minha evolução todo dia. É isso que me motiva a estar aqui. Você não tem dias ruins? Tenho. Eu sou normal, como todo mundo. A luta mental é a mais difícil que tem. Esse aqui é o cara que todo mundo ia falar, caso perdido, esquece. Isso vai ser um peso pra família. Falaram isso pra você? Falou pra minha mãe, vai ser uma coisa pro resto da vida. E hoje, tô aqui, vivendo. Você é o brabo aqui, irmão. Você sabe disso. Não sei se você sabe, talvez você faça alguma ideia, mas para ser um fisiculturista, você é um atleta. Você tem que passar por disciplina, por muito treino, por uma dedicação muito forte. Vamos dizer que ser um atleta, ser um fisiculturista, não é para qualquer pessoa. É muito além de um físico, é uma mente forte, é uma mente blindada, né? Muito mais que um corpo ali cheio de músculo. A gente, quando fala em fisiculturista, pensa só na aparência, no externo, na estética, mas vai muito além disso. E esse rapaz, ele provou que tem uma mente forte. Ele se tornou um fisiculturista, ele se tornou uma referência de resiliência, de coragem, de força e de fé. Mas a história dele faz a gente pensar, quantas vezes a gente deixa-se paralisar, deixa-se desanimar em fazer as coisas, sendo que nós não temos algo realmente forte, que seja digno daquela, né, a gente dá mais, a gente maximiza, a gente dá mais poder ao problema, ao defeito, à falta, do que ao que a gente tem, ao que a gente possui, não é verdade? E quando nós olhamos histórias assim, a gente olha para dentro, a gente fica mais reflexivo e pensando, será que a gente realmente tem motivos para desanimar? Temos motivos para não fazer? Temos motivos para não acreditar? Quando a falta de coragem, quando o desânimo, ele vem, ele bate a porta, é nesse tipo de pessoa que a gente deve mirar, é nesse tipo de testemunho que a gente tem que olhar para a gente se fortalecer e continuar nossa caminhada acreditando e não desanimando e não reclamando, porque quanto mais a gente reclama, mais a gente clama de novo aquele problema, e aí a gente fica mais afundado no pessimismo e toda essa coisa ruim. E não é nisso que a gente tem que se apegar, a gente tem que se apegar à esperança, à fé, a Deus, né, as coisas boas para a gente poder caminhar. Essa história dele tem muitas camadas. Tem mais camadas do que só acreditar, do que só ter fé. Muitas vezes se preocupar excessivamente com o que as outras pessoas estão falando a nosso respeito. Ele não se preocupou em um campeonato se expor ali, ele não se preocupou com os olhares, com os dedos apontando, ele não se preocupou excessivamente a ponto de ser paralisado e deixar de fazer aquilo que ele acreditava, aquilo que ele sonhava, aquilo que ele queria, pela opinião dos outros,
se iam debochar dele, se iam rir dele, se iam menosprezar ele. Ele não estava ligando. É assim, essa tecla que eu sempre bato. A opinião dos outros, ela não pode ser maior que a sua opinião de si mesmo. Ela não pode ser tão grande a ponto de influenciar a opinião que você tem de você mesmo. E ela não pode te paralisar a ponto de você não fazer por vergonha do julgamento, por medo do julgamento. Então a história dele nos mostra muito mais do que fé. É uma fé em Deus, é uma fé no divino, é uma fé no superior, mas também uma fé em si, a ponto de não deixar o julgamento, não deixar a opinião dos outros frustrar os sonhos pessoais que ele tinha. Então é assim que nós temos que nos encorajar a não desanimar de nós mesmos. Eu sei de gente que está completamente desanimado porque sofreu um acidente, ficou com uma parte do corpo um pouco diferente do outro lado, né? Perdeu a simetria. Nós não somos 100% simétricos, né? Mas depois desse acidente a pessoa perdeu um pouco mais a simetria, mas não é algo assim que chame muito atenção, mas para ela é algo assim que mudou completamente, que ela tá desfigurada e tudo mais, e a pessoa deixou de treinar, que era a coisa que ela mais gostava, era a vida dela, ela vivia para ir treinar, para ir cuidar de si, ir para academia, na alimentação também, e a pessoa ficou completamente desanimada porque depois da cirurgia ficou ali com essa simetria. E ela acha que todo mundo tá julgando, tá rindo, tá debochando dela se ela for pra academia e ver que ela não tá mais assimétrica. Sendo que, mesmo se ela tivesse muito pior do que está, porque não é o caso, ainda assim a opinião dos outros não deveria ter esse peso. O peso de fazer você deixar de viver aquilo que você sonha, aquilo que você gosta, por causa da opinião dos outros, por causa do julgamento, por causa do olhar dos outros. Que importância é essa que você está dando para as pessoas? Que importância é essa que a sua vida tem? Que os outros, direcionam o que você vai ou não fazer pela opinião deles e você acata como se fosse uma ordem e você deixa de fazer, fica frustrado e a sua vida só vai ladeira abaixo. Então, a minha palavra para você hoje é: não deixe que a opinião dos outros seja maior e principalmente o que Deus fala a seu respeito. Ele fala que você é mais do que vencedor. E é isso que você é, porque Deus não perderia o seu tempo criando um Zé Ninguém. Você é alguém, você é importante para Deus, para si mesmo e para quem te ama. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado dessa breve reflexão e até a próxima.